Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Semi, sou enfermeira, atuante na área da gestão da saúde, consultoria, sou palestrante e hoje eu tô aqui numa missão bem importante, falar sobre o coronavírus. Eu sei que a gente já vive uma pandemia desde lá aqui no Brasil, né, no começo do ano, que a gente já está cansado de ouvir falar de coronavírus, mas a pandemia não acabou. Infelizmente, os índices eles têm aumentado e embora a gente tenha cansado do vírus, o vírus não cansou da gente. Então hoje o meu intuito aqui é reforçar as medidas de segurança, falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas, sobre a doença em si, e falar um pouco também sobre recomendações das organizações de saúde para as festas de fim de ano, né? A gente sabe que está chegando aí, semana que vem já é Natal, o ano passou muito rápido, então a gente tem algumas dicas legais aí para vocês sobre esse tema. Vamos lá? O coronavírus, então, é um conjunto de vírus que atingem as vias respiratórias, causando infecções respiratórias. O coronavírus ele já é conhecido por nós da área da saúde já há muito tempo, tá? O que é novo pra gente é a doença que ele desencadeou, que é a COVID-19 SARS-CoV-2, tá? Essa COVID a gente descobriu lá no finalzinho do ano passado na China, mais veementemente, digamos aqui, aconteceu aqui no Brasil no início deste ano. Desde então, a gente tem sido um desafio para os profissionais da área da saúde descobrir uma vacina eficiente, né, eficaz, que consiga nos proteger contra esse vírus. Diante desse cenário que é mundial, a gente tem acompanhado nos noticiários essa nova onda na Europa, nos Estados Unidos, que a gente pensou que estivesse já sob controle e de repente retornou com toda a força. Aqui no Brasil ainda tem essa discussão mesmo, se o que está acontecendo aqui é uma nova onda que chegou ou se são repiques da primeira que nunca acabou. O que é importante a gente falar e ressaltar é que os índices eles têm aumentado. Então, para vocês entenderem um pouquinho, como que se mensura, né, esse crescimento? De acordo com os cálculos feitos por organizações da saúde, se esse índice se mantém acima de 1, significa que a pandemia está avançando. Se ele está abaixo de 1, significa que a gente está naquele chamado platô, né, que é a estabilização e queda. Aqui no Brasil, esse índice voltou a subir e a gente está com novos casos de internações hospitalares. Pessoal, a gente não pode esquecer que o coronavírus é uma doença perigosa, é uma doença que tem matado e devastado várias famílias. É importante a gente continuar com as nossas medidas de segurança, não deixar aí de lado, porque teve aí, né, a gente teve um breve suspiro, mas que retornou com toda a força. Então, não adianta eu deixar agora, eu desistir agora, porque os índices vão acabar voltando. A gente ainda não tem uma vacina, está aí em testes, a gente continua testando, está chegando aí, enfim, mas a gente ainda não tomou, as doses ainda não foram administradas. Então é importante, enquanto toda a população não estiver imunizada, as medidas de segurança continuam. Eu sei que a essa altura do campeonato, a grande maioria da população já sabe quais são os sinais e sintomas, quais são as manifestações clínicas, mas é importante a gente dizer que a maioria das pessoas são assintomáticas, tá? Então, se você teve contato com alguém que testou positivo, é importante você fazer o isolamento, tá? E o que é esse isolamento? Esse isolamento é o período de 14 dias que você fica isolado em casa, sem ter contato, digamos, com o mundo externo, para evitar
essa contaminação cruzada, ou seja, eu passar para uma pessoa, a outra passar para outra e assim sucessivamente. Esse período de 14 dias é o período que é considerado de transmissão, ou seja, a pessoa que está infectada, ela transmite para outra pessoa, então é importante você fazer esse isolamento se você teve contato com uma pessoa que testou positivo e você ainda não sabe que está, né? Você ainda não fez o teste, mas você teve contato, então é importante você já iniciar o isolamento. Se você testou positivo, aí você tem que ficar de uma maneira ou de outra e cumprir esse isolamento também, tá? Algumas manifestações clínicas. Se você teve tosse, dor de garganta, aquela coriza, febre, são alguns dos sintomas que você pode ter que pode indicar que seja coronavírus. Mas percebeu que são sinais e sintomas comuns, que pode ser de uma gripe ou de um resfriado? Então é nisso que você vai se atentar. Um dos principais sintomas, além desses que eu falei, perda do olfato, ou seja, não tô conseguindo, né? Tô tendo uma dificuldade de cheirar, de sentir o cheiro das coisas. E perda também do paladar, não tô sentindo mais o gosto. Além desse, a dificuldade respiratória. É uma dificuldade respiratória que mesmo em repouso, mesmo se você estiver em descanso, você sente aquela falta de ar. Você puxa o ar de uma maneira profunda e ele não vem, tá? Então, mediante esses sinais e sintomas, é importante você fazer o teste e procurar um pronto atendimento para ter a certeza e tomar os devidos cuidados e principalmente evitar aí também a contaminação a outras pessoas, tá? Como a vacina ainda não chegou até nós, a previsão é que se comecem as imunizações no final de janeiro do ano que vem, né? Primeiramente com os grupos prioritários, profissionais da área da saúde, idosos, e depois, sucessivamente, o restante da população. Mas ainda não temos. Então, nós precisamos intensificar as medidas de segurança. Eu sei que eu já tenho feito, vocês já têm feito durante todo o ano, né? Desde que começou a pandemia, mas é importante, eu vou voltar a falar sobre isso agora, tá? Então, primeira coisa, lavar as mãos com água e sabão. Lavagem de mãos, pessoal, é primordial. Por quê? O sabão e o álcool gel, eles desnaturam o RNA do vírus. Então, é como se eles dissolvessem, né, o vírus. Então, assim, é importante a lavagem de mãos e a passagem de álcool gel a 70%. Vou ensinar para vocês aqui o modo correto de se lavar as mãos, tá? E para vocês usarem aí e terem aí para a vida de vocês. Porque mesmo depois que a gente tiver uma vacina, que a gente for imunizado, essa lavagem de mãos e o uso de álcool gel vai prevenir também contra outras doenças respiratórias, inclusive o vírus da gripe, tá? Então é importante a gente manter essas medidas de precaução. Então vamos lá. Tenho aqui meu álcool gel. Coloquei uma quantidade suficiente na minha mão, tá? Que pode ser também como se fosse de sabão. É importante a gente espalhar aqui na palma da mão, tá? E aí eu vou começar. Entre os meus dedos, do outro lado. Não esquecer aqui do dedão, tá? Onde a gente acumula bastante sujidade. Unha, né? Um pouquinho do sabão aqui, você vai esfregar a unha. Nós mulheres temos um pouco mais de dificuldade por causa das unhas compridas, né? Do outro lado também. E não esquecer o quê? Do punho, tá? De preferência até a região do antebraço, certo? Fiz a higienização das minhas mãos. E vou fazer sempre que?
sempre que eu tocar em alguma coisa. Então, nós voltamos às nossas atividades de trabalho, né? A maioria da população voltou, muitos continuam em home office, mas também temos que sair para o mercado, para a farmácia, enfim. Sempre que você tocar em algum objeto, sempre que você sair de casa, depois que você chegar em casa, é importante essa lavagem de mão e esse uso de álcool gel, tá? Antes também de tirar a sua máscara e colocá-la também. E por falar em máscara, esse é o outro item de segurança que a gente vai falar. Quando foi o início da pandemia, a gente não sabia se o uso da máscara de pano, né? Se ela era eficaz, se ela não era eficaz, qual máscara era para comprar, se era para comprar N95 ou se não era. Só que as máscaras acabaram, aquelas máscaras descartáveis de uso hospitalar, e aí o Ministério da Saúde resolveu dizer que o uso da máscara de pano com dupla proteção, tripla proteção, nos auxiliaria na contenção do vírus. Então, o vírus, ele é transmitido através do contato e através, principalmente, das gotículas, né, das partículas de saliva que a gente entra em contato, né? Por isso a questão também do distanciamento de 1,5 metro a 2 metros de uma outra pessoa. Então, a máscara, ela deve ser utilizada. Olha aqui a minha. Tá? Coloquei a máscara. Fui fazer as minhas atividades, saí para o trabalho, fui até o mercado, fui até a farmácia, enfim. Cheguei no trabalho, preciso retirar essa máscara, nunca vou tocar aqui na região do centro, tá? Sempre vou retirar pelas laterais, certo? Retirei a máscara pela região lateral, dobrei. Vou colocar num saquinho plástico, tá? E na hora que eu chegar em casa, eu coloco para lavar, certo? Isso é importante, a gente trocar também a máscara de 3 a 4 vezes ao dia, tá? E se ela tiver também mais úmida, tiver mais molhada, e eu perceber que está assim, então eu vou trocá-la novamente. Nunca deixe a máscara, pessoal. Vou almoçar e coloco a máscara em cima da mesa. Procure sempre guardar no saquinho, tá? Leve um saquinho que você vai deixar as suas máscaras sujas e um outro que você vai pegar as máscaras limpas, tá certo? Evita tocar o rosto. A gente tem mania, né, de tocar aqui a região do nariz, a região da boca, ficar tocando o rosto. Evita, porque como a transmissão se dá principalmente através das vias aéreas, eu preciso evitar essa região, tá? A permanência em locais e espaços muito cheios também deve ser limitada, tá certo? Então, eu sei que às vezes a gente vai no mercado, eu mesma quando vou, às vezes tá muito cheio, às vezes tá complicado até de circular. Os grandes centros comerciais estão lotados, mas sempre que possível eu preciso evitar locais onde estiverem muito cheios e principalmente locais fechados, tá? Ao tossir ou espirrar, eu jamais vou colocar a mão. Quando eu coloco a mão, as partículas vão na minha mão e eu toco em alguma outra coisa, numa superfície, e posso aí estar transmitindo o vírus a outras pessoas. Então, ao tossir ou espirrar, se eu não tiver nenhum lenço de papel, eu coloco a região do antebraço e aí eu vou estar evitando essa disseminação do vírus, tá bom? Manter o distanciamento, que é aquilo que eu falei, cerca de 1,5 metro, 2 metros das pessoas, tá? E sempre que possível, fique em casa. Bom, pessoal, as festas de fim de ano já estão aí e a gente tem algumas recomendações para passar para vocês sobre as aglomerações, né? A gente tem visto aí na televisão que as pessoas estão circulando mais nos shoppings, nos comércios de rua.
estão se reunindo mais porque achou-se que o vírus tinha dado uma trégua, né? Mas ele não deu. Infelizmente, ele não deu. Então, a gente vai aí passar algumas recomendações para vocês para, sempre que possível, vocês comemorem agora as festas de fim de ano com o seu núcleo familiar, ou seja, com as pessoas que já convivem na casa de vocês. Eu sei que essa época do ano é uma época onde você gosta de dar abraços, onde você gosta de compartilhar a sua vida, compartilhar ali os momentos de carinho, de alegria, mas façam os encontros virtuais, façam as lives, as chamadas de vídeo, as ligações e comemorem dentro do núcleo familiar de vocês, tá? A gente tem algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Onde ocorre assim uma alta transmissão comunitária, que é quando algumas pessoas que estão nos locais, que frequentam muitos locais públicos, e aí acabam passando para as pessoas que estão em casa. Então, aquela avó que está em casa, que não sai para nada, infelizmente veio a falecer de coronavírus. Por quê? Porque os netos, os filhos, as pessoas que convivem com ela acabam saindo mais frequentemente, quando vão visitá-la, acabam transmitindo e infelizmente os óbitos acontecem, tá? Então, por ser pessoas de mais idade, pessoas idosas, são pessoas que são mais debilitadas, que têm outras patologias associadas e por conta disso acabam sofrendo as consequências de uma maneira mais severa. Hoje em dia a gente sabe que antes, né, os idosos, as pessoas portadoras de doenças crônicas, elas têm uma dificuldade maior de recuperação, mas o vírus ele está contaminando de uma maneira geral, tá? Então, e está crescendo entre os jovens, por quê? Porque os jovens têm saído mais e daí eles acabam transmitindo para as pessoas que estão dentro do convívio deles, na casa deles, tá? Então, atenção a isso. Exposição à viagem, né? Se você pretende viajar, se você pretende ir para algum lugar, visitar um parente, por favor, mantenha o álcool gel na sua bolsa. Evite tocar, né? Aquilo que a gente falou, tocar na máscara, tocar nessa região, tá? Ao retirar a máscara, retire pela lateral. Isso vale também, pessoal, para as viagens que a gente faz aqui dentro da nossa cidade mesmo. Quando você vai para o seu trabalho, ou seja, o uso do metrô, do ônibus, do trem, uso do Uber, que você também, de certa forma, vai estar compartilhando aí um lugar, né, com uma outra pessoa e com outras pessoas que também entraram até ali. Então, atenção a isso também, tá? Os locais das comemorações, sempre de preferência, que sejam locais abertos, tá? Mesmo no local que você vai comemorar com o seu núcleo familiar, que sejam locais abertos, onde tem boa ventilação. Se você mora em apartamento, abrir bem as janelas, onde a circulação do ar possa ser efetiva, tá? Isso vai ajudar bastante, tá bom? É importante também a gente falar, agora vai ser uma coisa mais engraçada, atenção para quem gosta de cantar. Não tem nas reuniões de família? As pessoas sempre tem o cantor, né? As pessoas que gostam de cantar. Só que quando a gente canta ou quando a gente fala mais alto, as partículas, as gotículas de saliva, elas vão também um pouco mais adiante. Então, assim, evita um pouquinho, tá? Segura a voz e deixa pra gente fazer essa comemoração mais junto quando a gente já estiver imunizado. Bom, pessoal, esse foi o meu recado para vocês hoje. Espero que vocês se cuidem, que vocês sigam as recomendações, que vocês tenham esperança. Nós todos temos esperança que isso vai passar, mas enquanto não passa, a gente tem que tomar aí e intensificar as medidas de segurança. Outro dia eu estava assistindo um noticiário e eu ouvi uma médica falar. Ela disse a seguinte frase: comemorem com os seus núcleos familiares para que a gente possa comemorar o Natal do ano que vem.
A frase ela é bem forte, tocou muito em mim, né? Porque a gente acaba refletindo, eu tenho família, todos nós temos, seja pai, mãe, irmão, esposa, marido, filhos, sobrinhos, primos, avós, tios, enfim. O que a gente quer sim, comemorar no ano que vem. A gente quer sair dessa onda, esperar aí a vacina para todo mundo ser imunizado e chegar no ano que vem bem, com todos ao nosso redor bem. Eu sei que muitas pessoas não tiveram isso, muitas pessoas que podem estar me assistindo passaram por situações de perda de amigo, de parente, enfim. Vamos pensar positivo, pensar que isso vai passar e fiquem bem, se cuidem. Foi um prazer estar aqui falando para vocês, estar ajudando de uma certa forma, tá? E um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.